minhas irmãs, meus irmãos, nos abençoe Jesus e nos permita o Divino Mestre a força moral necessária para vivenciarmos os seus ensinamentos. Uma polêmica já muito antiga, que remonta aos primórdios do cristianismo, versava em saber qual o lugar e a função do rico na comunidade dos primeiros cristãos. Essa polêmica, de alguma forma, dividia os cristãos, uns legitimando, a partir de um texto como este, dos Evangelhos, que o rico não tinha lugar nem função na comunidade cristã, que deveria ser uma comunidade de pobres justos. Mas uma outra linha de raciocínio que de alguma forma fragmentava o pensamento único do cristianismo nascente, era, de certa forma, liderada por Paulo, que, como apóstolo dos gentios, pregava às mais diversas comunidades, como, por exemplo, as comunidades helenizadas. Essa polêmica, que, liderada por Paulo, justificava a importância da riqueza, haja visto os trabalhos de assistência social que as comunidades daquele tempo realizavam, se demora ao longo dos séculos sem nenhuma solução que pudesse reunificar os divergentes, os que pensavam de forma diferente. No século III, ainda no calor dessas mesmas discussões, um famoso bispo de Alexandria, considerado um dos pais da Igreja, São Clemente, a fim de pôr termo a estas discussões, redige um texto muito interessante, que de alguma forma retoma princípios muito antigos, até mesmo discutidos por filósofos gregos, por filósofos pagãos, a exemplo de Sêneca e de Cícero. São Clemente de Alexandria, nesse seu texto, Quis divis salvetur, o rico pode salvar-se, se apropriando dessa tradição mais antiga, notadamente exposta por Sêneca, por Cícero, que por sua vez vai beber esses ensinamentos em uma filosofia ainda mais antiga, que faz referência ao tempo dos filósofos pitagóricos, e que é a filosofia do cuidado de si, daquela que de alguma forma respalda um dos princípios muito caros a nós espíritas, postos em um livro dos Espíritos, que é o do conhecimento de si mesmo. Uma questão levantada em um livro dos Espíritos por Santo Agostinho, que lembra Sócrates. E nessa questão, Santo Agostinho diz:
que em seu projeto de autoiluminação, todos os dias, no final de sua jornada, quando se recolhia para o repouso, ele passava em revista todas as suas ações, em busca de conhecer a si mesmo. Da mesma forma como Sócrates havia postulado, defendido, esse princípio que na realidade não é efetivamente de Sócrates, mas que estava posto no frontispício do templo de Delfos, dedicado ao deus Apolo, mas que havia sensibilizado Sócrates, tendo em vista o vigor da verdade que aqueles princípios propunham. Então, esse homem, conhece-te a ti mesmo, tem uma matriz ainda mais profunda, que é a da filosofia do cuidado de si. Pois bem, essa filosofia do cuidado de si, que foi pertinente às reflexões não somente dos estoicos, mas também dos epicuristas, guardada as justificadas diferenças acumuladas no correr dos séculos, estabelecia uma diferença entre dois tipos de riquezas. Uma riqueza externa, por isso mesmo transitória, fadada à temporalidade, perecível, que era a riqueza da beleza, do status social, que é a riqueza da intelectualidade, que podem perecer. Em contrapartida, havia um outro tipo de riqueza, uma riqueza atemporal, uma riqueza duradoura, que era as virtudes, a sabedoria, a capacidade de se contentar com pouco, o saber investir em si mesmo e desenvolver a própria personalidade, o próprio ser. Mas a despeito desses dois tipos de riquezas, São Clemente de Alexandria dizia que a questão mais importante era saber fazer o bom uso da riqueza. Que o lugar do rico na comunidade cristã estava na dependência do uso, de como ele fazia o uso da riqueza. Ora, então todos nós sabemos que não basta se desprender pura e simplesmente da riqueza física, econômica. Muito mais importante é saber se ver livre das mazelas morais que nos compelem a adulterar o uso da riqueza, o bom uso para o qual a riqueza, de alguma forma, veio às nossas mãos. Haja visto que, se Jesus tivesse condenado a riqueza, impossibilitaria tão somente o acesso de alguém a uma vida espiritual digna pelo fato de a pessoa ser rica. E isso é uma questão profundamente ilógica. Quando Cristo disse: é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha
do que o rico entrar no reino dos céus, na verdade o que ele queria com essas palavras dizer era do grau superior de desafio existencial que está para o rico mais do que para aquele desprovido da riqueza material. Essa passagem, intitulada O Jovem Rico, é muito significativa às nossas reflexões, sobretudo por um trecho que quase sempre tem sido descuidado por nós. Ora, se nós prestarmos a atenção, vamos perceber que quando o jovem rico procura a Jesus, ele se dirige a Jesus da seguinte forma: bom mestre, o que é preciso fazer? O que é que eu preciso fazer para ter a vida eterna? E Jesus lhe responde: por que me chamais de bom? Bom é só o Pai que está nos céus. É-se conjecturar que aquele jovem estava certo a partir de uma leitura de si mesmo, e essa leitura de si mesmo lhe dizia que ele era uma pessoa quites com as leis de Deus, irretocável em suas posturas diante da vida. E o que tão somente ele queria do Rabi da Galileia era tão somente uma aprovação dessa imagem que ele tinha de si mesmo. Mas Jesus, que conhece profundamente cada uma de suas ovelhas, que conhece intimamente as nossas almas, já sabendo de antemão as pretensões do jovem que estava em busca de um aval para as suas atitudes, que ele imaginava serem perfeitamente éticas e moralizadas. Então, por isso, Jesus lhe diz, recontextualizando a situação numa escala absoluta: bom é somente Deus que está nos céus, para que o jovem entendesse que a sua pretensão de estar quites com as leis de Deus era tão somente uma arrogância, tão somente uma imagem equivocada de si mesmo. Tanto é que na sequência Jesus lhe diz que o que era preciso para que ele pudesse gozar da vida eterna era que ele seguisse os mandamentos. E o jovem, cheio de si mesmo, responde, pergunta-lhe, que mandamentos? Então Jesus diz, esses, que foi alvo da leitura dessa noite: não matarás, não cometereis adultério, não furtarás, não dareis falso testemunhos, amarás o próximo como a si mesmo. E o jovem disse, ora, eu faço isso desde a minha juventude. Então Jesus, para ferir o seu calcanhar de Aquiles, perturbar-lhe a imagem que ele tinha de si mesmo, então lhe responde, lhe propõe, melhor dizendo, então vai, vende tudo o que tens
e terás um tesouro nos céus. E depois vem e segue-me. Então esse era o limite do jovem. Ele que se achava bom demais, inquestionável em suas atitudes diante da vida, irrepreensível, ele que se achava capaz de apontar o dedo ao acusador para qualquer pessoa, porque assim se entendia quites com as leis de Deus, se entristece, porque era uma pessoa muito rica e se percebia agora incapaz de renunciar à sua posição social. Então, ele sai muito triste. Então, eis a moral maior dessa questão. Se, a despeito de tudo, embora sendo rico, ele fosse uma pessoa desprendida, capaz de vivenciar na sua intimidade todos aqueles princípios que diziam respeito ao seu pensamento religioso, então certamente ele estaria com as credenciais da vida eterna, diga-se de passagem, da felicidade eterna. Então, se alguma condenação há com relação à riqueza, não é a riqueza propriamente dita e muito menos ao rico, mas ao uso indevido da riqueza. Conforme podemos observar na riquíssima literatura espírita, seja no Evangelho, seja a partir de inúmeras questões abordadas pelo Livro dos Espíritos, a riqueza é um instrumento extremamente importante para dinamizar o nosso progresso social e espiritual. Quando Deus, quando a providência divina, de alguma maneira, permite que alguém, por caminhos quase sempre imprescrutáveis, consegue amealhar do nada uma fabulosa fortuna, tal fato tem um propósito que muitas vezes nos escapa ao raciocínio, mas que essencialmente é o de promover o progresso da sociedade. As grandes realizações da ciência, os grandes feitos que minimizam as dificuldades de relações entre os povos, só puderam ser viabilizados pelo bom uso da riqueza. Haja visto o descobrimento do que hoje constitui as terras das Américas. Se não fossem os grandes empreendimentos dos ricos europeus em conjunto para viabilizar as grandes expedições marítimas e comerciais lá nos idos do século XVI, século XV, século XVI, provavelmente ainda fôssemos um povo destituído do grau civilizatório que temos hoje. No entanto, na dependência do acesso à riqueza, ou não, temos as agudas diferenças sociais. De um lado, a opulência,
de outro lado, a miséria. E a culpa disto é propriamente a riqueza? Não. É o mau uso da riqueza. No Livro dos Espíritos, na terceira parte, Allan Kardec elabora uma série de questões a respeito da lei de liberdade. E uma das questões, as questões 806, que desenvolvem duas, 806 e 806A, Kardec pergunta aos benfeitores espirituais se a desigualdade social é uma lei de Deus. E os espíritos dizem não. A desigualdade social não é uma lei de Deus. E explica que um dia ela desaparecerá com a predominância do orgulho e do egoísmo. De uma forma como a nos dizer que a existência das diferenças sociais estão por conta da fragilidade moral da sociedade. Fragilidade moral esta fundamentada e que quando esses dois sentimentos desaparecerem, então as diferenças sociais também desaparecerão. No entanto, alertam os espíritos. Esclarecem, aprofundam a questão dos benfeitores espirituais, por sua vez dizendo que uma vez desaparecendo as diferenças sociais, restarão tão somente a diferença dos méritos. Porque o espírito bom, o espírito mau, eles não dependem das diferenças sociais. Ou seja, pode-se ser um bom rico, como pode-se ser também um mau pobre. De forma que a riqueza é apenas um instrumento, como um martelo, uma chave de fenda, que você pode transformar na dependência do uso de uma arma. Então, o espiritismo, assim também como o cristianismo, embora a literatura dos evangelhos dê aso a interpretações equivocadas, de maneira nenhuma condena a pessoa por ela ser rica. Quando Jesus vai à casa de Lázaro e aquela sua ida é muito questionada, de Zaqueu, vai à casa de Zaqueu, o cobrador de impostos, e aquela sua ida é muito questionada pelos seus, ele chega lá e Zaqueu fica muito satisfeito com a presença de Jesus em sua casa, já sabendo dos princípios que Jesus defendia e que tinha enorme impacto espiritual e social também. E por isso Zaqueu diz: a quem eu tiver enganado, eu recompensarei 4 vezes mais. Então Jesus diz: a salvação veio hoje a esta casa. Ou seja, Zaqueu continuava rico, mas só que a partir de então dava um sentido diferente à sua riqueza. O bom uso da riqueza é quem credencia um lugar para o rico na comunidade cristã. E ainda hoje é assim. O bom cristão rico é aquele que sabe fazer o bom uso da riqueza. Não é necessariamente aquele que distribui tudo o que tem para com os outros. Porque imaginemos uma sociedade com 400 milhões de habitantes.
400 milhões de dólares. Daria $1 para cada um deles. O que é que se produziria com isso? Qual o impacto social positivo que teríamos? Melhor seria fazer com que, na mão de um ou de alguns, essa riqueza pudesse ser produzida, ampliada, em benefício da coletividade. Não a benefício de um só, mas em benefício da coletividade. Estaria aí justificado a condição do rico, que, aliás, na perspectiva do espírita, tem uma vantagem melhor para ser analisada. Nós sabemos que hoje podemos ter nascido pobres, amanhã nasceremos ricos, e aquele que nasceu rico hoje, amanhã pode nascer por sua vez pobre, porque tudo é uma questão de experiência. Como dizem os benfeitores espirituais, ao pobre está dada a oportunidade de ele provar a sua constância no que diz respeito à paciência e à resignação, como ao rico está sendo dada a oportunidade para ele desenvolver a caridade e a abnegação. Então a riqueza e a pobreza, que deve ser considerada hierarquizada, é aquela que diz respeito às questões morais. Se eu sou rico de sabedoria, de virtudes, tudo bem, muito bem. Se eu sou pobre de defeitos, de avareza, também, muito bem, tudo bem. Porque cedo ou tarde haveremos de sermos projetados para outra realidade. E nessa outra realidade, que é a da vida eterna, que é a do Espírito, aquilo que há de nos valer uma situação de felicidade, que é aquilo que todos nós procuramos, são justamente aquelas riquezas que podemos desta vida levar para outra. Aquelas que dizem respeito à nossa alma. Essa riqueza que deve ser cultivada. Por isso é que eu disse no início, essa é uma filosofia que remonta aos tempos idos, conforme se tem registro do século VI a.C., mas que certamente remonta a idades ainda mais recuadas, que é o da filosofia do cuidado de si. Ter o cuidado com a própria alma, sabendo fazer um uso estoico de toda forma de riqueza que a providência divina, reparando as nossas necessidades mais imperiosas para o desenvolvimento da nossa alma, nos prodigalizou de experimentarmos, seja riqueza, seja pobreza. Mas há quem diga, em defesa de sua posição de riqueza, e diz de forma muito infeliz: eu sou rico porque eu sou mais inteligente, porque eu me esforcei mais e faço jus à riqueza que tenho. E posso, a partir dela, fazer uso da forma como eu quero, porque eu trabalhei e a conquistei. E aí Kardec pergunta: a diversidade de riquezas tem a ver com a diversidade dos caracteres, das aptidões? E os benfeitores espirituais dizem sim e não. Quer dizer, do roubo e da astúcia. Ou seja, se é verdade que na dependência das aptidões, alguns têm mais meios de adquirir a riqueza,
também é verdade que muitas vezes o seu acúmulo se dá por força da astúcia e do roubo. Essa é a má riqueza. Em outro grupo de questões, a 811, Allan Kardec, aprofundando essa discussão, diz assim: será que, conforme alguns pensam, a distribuição da riqueza, a igualdade social pela distribuição da riqueza, poria fim às dificuldades de convivência social? As questões 811 e 811A. E os espíritos respondem: se isso fosse feito, tão logo aquela situação que se procurou erradicar, tão simplesmente pela distribuição igual da riqueza, voltaria à situação anterior, tendo em vista a diversidade das aptidões. Ora, se eu não sou rico, não tenho talento para fazer um bom uso da riqueza, e se por alguma força dos acontecimentos, de repente eu me torno rico, essa riqueza pode se transformar num grande peso sobre mim. Eu, não sabendo o que fazer com ela, eu a perderei. E são muitos os exemplos que nós temos. Quantas pessoas não tiram um prêmio alto numa loteria dessas qualquer e em poucos anos perde toda aquela fortuna? Quantos relatos de garimpeiros que, por força do destino, do acaso, escavando a terra, foi acumulando ouro e mais ouro, levantou um verdadeiro império e de uma hora para outra perdeu tudo o que tinha. No decorrer de poucos anos, perde tudo o que tinha. Então a riqueza reveste-se também de um compromisso, de uma fidelidade, de um saber fazer um bom uso dela. Então os espíritos refletem sobre essa questão dessa forma e arrematam dizendo que, para o fim das injustiças sociais, o que devemos pontuar como algo a ser combatido são as questões morais, as dificuldades morais, o orgulho e o egoísmo. Retornam a ele a mesma questão. Allan Kardec, numa expressão sintética, ele vai dizer isso em Obras Póstumas. A infelicidade dos homens é consequência de sua imperfeição moral. Ora, se fôssemos uma sociedade moralizada, todos teríamos o suficiente para viver e saberíamos nos contentar com aquilo que tínhamos em suficiência para vivermos, embora um ou outro tivesse mais, em consequência das atividades que desenvolvem, haja visto que cada atividade tem um grau de responsabilidade maior do que outro. Então é justo, por isso, que uns ganhem mais do que outros, tendo em vista o grau das responsabilidades que uma determinada função requer. Mas é injusto o fato de alguém trabalhar e não ter o suficiente para viver. Mas esta é a realidade em que vivemos. E como uma espécie de fuga dessa realidade, ou de aspiração de mudança dessa realidade, muito a respeito disso, muito já se pensou. Platão, por exemplo, vivendo os períodos negros
de decadência da Grécia, do seu tempo. Normalmente quando a Grécia já vinha abalada pelas guerras suicidas, as guerras do Peloponeso, que haviam lhe fragilizado a ponto de, em poucos anos depois, ser dominada pelos macedônios, em 338, na Guerra de Queroneia. Ele redigia sua obra famosíssima, A República, uma obra que vinha sendo construída por ele desde o tempo da juventude. E como filho de aristocratas, que era, e todo filho de aristocrata na antiga Hélade certamente tinha que exercer uma função pública. Então ele começa o seu livro, A República, trabalhando uma série de princípios, de ideias, para modificar a sociedade caótica em que vivia, a partir de empreendimentos políticos. Mas à medida que ele construía a obra, ele foi se desencantando com uma série de eventos. A emergência dos sofistas, os lugares de destaque que eles ocupavam, porque os sofistas eram aqueles que preparavam os filhos dos aristocratas para que eles pudessem se destacar nas assembleias e fazer valer as suas opiniões, mesmo que distorcendo a verdade, fazendo com que o bem se apresentasse como o mal e que o mal se apresentasse como o bem. Eram hábeis na arte da retórica, da persuasão. E a gota d'água para produzir uma deflexão de Aristóteles da política para a filosofia foi a condenação de Sócrates, em 399. Então Sócrates é condenado. E aí Platão desanima-se completamente. Não, se eu quero modificar a sociedade, não é possível pela política, porque os sofistas aí estão distorcendo as ideias com seus jogos políticos. Mataram o próprio Sócrates, encontraram de alguma forma justificativa para viabilizar o assassinato. Então não é pela política que eu vou mudar a sociedade, mas pela educação. A partir de então, a obra A República toma um novo rumo, um rumo filosófico, mais educativo, de renovação da sociedade pela renovação das ideias. É quando ele pensa em uma realidade utópica. Heliópolis seria a cidade, a polis dos sábios filósofos, dos reis filósofos. De Platão aos séculos do futuro, do século IV a.C., o século de Platão, aos séculos do futuro, tivemos outros tipos de sociedades idealizadas. Campanella pensou a Cidade do Sol. Thomas More, utopia. Thomas More, que era um filósofo, era um político e que se tornou santo, em conformidade com os princípios canônicos da Igreja do século XVI. Ele era grão-chanceler do rei Henrique VIII. Mas quando o rei Henrique VIII rompe com a Igreja Católica e funda a Igreja Anglicana, ele, como conselheiro particular do rei, se opõe a essa pretensão. Firme na sua ideia, é decapitado. Então Pio XI o
consagra um dos santos da igreja. Mas o fato é que Thomas More também pensou uma cidade ideal, uma sociedade ideal, onde cada qual trabalhasse e pudesse viver de forma digna, em conformidade com as funções que desenvolvia. Extrapolando o campo da filosofia, na literatura também vamos ter Thomas Swift, que pensou a cidade de Lilliput, dos pequenos, dos seres de 15 centímetros mais ou menos, uma sociedade extremamente organizada, onde se produzia de forma suficiente para se viver bem, no conforto possível de uma civilização que não comprometia a existência dos outros seres da criação, nem os animais, nem a flora. E nós, diante da sociedade, com os seus problemas que sabemos existir, com tão agudas diferenças sociais, com uma alta cota de injustiça social, como então podemos pensar a construção de uma sociedade melhor? Senão pela renovação de nossas atitudes diante da vida. Se queremos uma sociedade mais justa, temos que modificar a nossa ideia do que seja verdadeiramente uma riqueza. A riqueza propriamente dita é o quê? É aquilo que a gente pode acumular de coisas e não levar para outra vida? Ou riqueza é verdadeiramente um investimento moral, intelectual, de sabedoria, que podemos investir em nós mesmos, num zelo para com a nossa própria alma. Essa é a verdadeira riqueza. A conscientização disto é suficiente para vivermos menos preocupados em nos desgastarmos em busca de coisas transitórias, embora precisemos de certas coisas transitórias enquanto estamos no planeta. Mas o que eu quero com tudo isto dizer é que a modificação da sociedade extremamente materialista, que é a sociedade que vivemos, para uma sociedade pontuada num grau de justiça mais contundente, mais elevado, está na dependência da transformação moral de cada um de nós. Se nós investimos em nossa alma constantemente, se nós nos esforçamos por a cada momento nos transformarmos numa pessoa melhor, então essa riqueza em nós há de se comunicar em exemplo para outras pessoas. Então logo não nos sentiremos, por conta de não termos certas coisas materiais, uma pessoa pobre, mas uma pessoa rica em espírito. Essa é a proposta do Evangelho. Então, que a condição de desfavorecidos economicamente não nos aborreça, não aturda o nosso espírito, mas que, na dependência de uma experiência ou outra, possamos tê-la como um verdadeiro bem nos proporcionado por Deus. Aquele que tem uma função importante, que é a de minimizar o sofrimento dos outros, que é instruir os menos favorecidos por um grau maior de cultura, de esclarecimento a respeito das coisas. Assim também aquele que é desprovido de uma capacidade econômica maior, também tem, na dependência da sua condição, uma participação efetiva na transformação do planeta. De sorte que nem a pobreza é sinônimo de credencial para uma vida feliz,
nem a riqueza é sinônimo de credencial para uma vida perdida. Tudo está na dependência que fazemos da nossa própria vida. Sejamos ricos ou pobres, ou muito ricos. O que há de valer em nós, para a felicidade da nossa alma, é o uso que façamos da nossa própria vida. Muita paz. Muito obrigada, Irapuã, pelas suas palavras. Eu tenho certeza que sairemos daqui mais instruídos e possamos refletir sobre as palavras de Irapuã e tentar valorizar o que realmente merece ser valorizado. Muito obrigada.